Juízes. Enquanto os irmãos vão achando, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade. Quero agradecer a vida da minha pastora também, pois ela me confiou em pregar a palavra do Senhor nesta noite. Juízes, capítulo 16. Glória a Deus. Juízes 16, versículo 20. Glória a Jesus. Quantos acharam? Amém. Glória a Deus, vamos estar lendo. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Amém? Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Bem, irmãos, o tema que foi nos dado é: e se você for deixado em paz pelo Espírito de Deus? E nós vamos ver isso aqui na história de Sansão. Sabemos que Sansão, Deus ele vai escolher Sansão quando o povo lá de Israel está sofrendo na mão dos filisteus. O povo filisteu estava passando muito sofrimento, porque os filisteus vinham sobre Israel, roubava tudo que pertencia de Israel, deixava aquele povo na fome, deixava aquele povo sem água. E Deus ele vai levantar naquela terra um homem chamado Sansão. E a Bíblia vai dizer que Sansão, ele nasce e Deus ele dá a promessa. A mãe dele diz que ele seria nazireu. E nós sabemos lá, como vai dizer em Números, capítulo 6 em diante, vai dizer que o nazireu não deveria comer coisa imunda, nazireu não pode passar navalha na cabeça, nazireu não pode beber nada da vide, nada que seja bebida sorte. E lá vai dizer sobre o nazireu o que deve acontecer. E Sansão, Deus ele vai levantar Sansão. E Deus ele, sobre Sansão vai vir uma força. Deus ele vai dar força a Sansão sobre os filisteus. Só que nós vamos ver aqui que Sansão ele é levantado por Deus para guerrear contra o povo filisteu, para levar o povo de Judá, para levar o povo de Israel contra os filisteus. Sansão ele é levantado como juiz de Israel. Só que nós vamos ver aqui que Sansão ele tinha força, Sansão tinha a presença do Espírito Santo, Sansão guerreava, Sansão matava bichos, Sansão fazia o que for, o que bem, e o Espírito Santo sempre estava com Sansão. O Espírito Santo de Deus sempre estava guiando Sansão e sempre estava presente na vida dele. Só que a Bíblia vai dizer que um certo ponto vai dizer que Sansão ele vai começar a brincar, Sansão vai começar a desobedecer ao Senhor, Sansão vai começar a querer fazer aquilo que ele bem entende, que ele bem quer. Sansão não vai mais querer ter ouvido a voz do Senhor, Sansão não vai mais querer obedecer ao Senhor. E vai dizer então que um certo tempo, em uma certa ocasião, Sansão ele vai conhecer uma mulher chamada Dalila. Dalila era uma prostituta que vivia com os homens dos filisteus. E vai dizer então que Sansão ele quando olha para aquela Dalila, a Bíblia vai dizer que ele gosta de Dalila, ele vai começar a tentar com Dalila. Só que nós vemos aqui que Dalila ela fazia parte do povo inimigo, e o povo inimigo filisteus sempre eles procuravam uma forma de matar Sansão, eles sempre procuravam um jeito de que maneiras eles iam começar a derrotar Sansão. Só que eles nunca conseguiam, porque o cabelo de Sansão era que consistia na força, porque Deus ele dava força a Sansão, e estava a força pelos cabelos, porque na cabeça dele não deveria passar navalha. E a Bíblia vai dizer que Sansão ele vai começar a se deitar com mulheres estranhas, Sansão vai se deitar com a prostituta. E nós já vimos aqui a desobediência de Sansão, porque ele não deveria casar com mulheres estranhas, e principalmente com mulheres que eram do povo inimigo de Israel. E Sansão ele vai começar a desobedecer. E Deus, eu já vejo aqui que Deus ele não vai mais se agradar disso. Deus ele não fica mais alegre com essa atitude de Sansão. Mas a Bíblia vai dizer que essa Dalila ela é usada pelos inimigos de Deus e usada pelo diabo também, porque ela era usada mesmo. E vai dizer então que ela começou a
porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, iria-se de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os homens. Olha só, Dalila jogou a sedução dela, Dalila jogou a sedução sobre Sansão, começou a chorar lágrimas, começou a chorar para Sansão. Me diga, Sansão, como é que consiste essa força? Da onde vem toda essa força, Sansão? E Sansão todo já bobalhado, todo bobo por Dalila, vai dizer: olha, Dalila, minha força se consiste pelos meus cabelos, porque se viesse passar navalha na minha cabeça,
com ele. Dalila começou a brincar com Sansão e ele achou que era ele que estava por cima da carne seca, né? Como diz aí, eu estou por cima da carne seca, eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que chega uma hora que esse vai dar uma viravolta, como aconteceu com Sansão. Ele achou que Dalila era boazinha, Dalila com aquelas lágrimas. Não é assim que a gente vê nos dias atuais, a pessoa diz fé, não aparece, a pessoa não vem para o culto, a pessoa não busca Deus, a pessoa não vem. Aí quando acontece as coisas que acontecem, começa a chorar, pastora, e que não sei o que, pastora, por favor, pastora. Aí começa a chorar, e Dalila estava fazendo assim com Sansão: ô Sansão, por favor, Sansão, me revela, Sansão, o que é. Você sabe que eu te amo, né, Sansão? Você sabe que você mora no meu coração, Sansão. Sansão, você é meu amado, eu não te deixo por nada, Sansão. Eu te amo, Sansão, me revela, por que é que você derrota esse povo todo, Sansão? E Sansão, que Dalila começou a jogar o charme dela. Você acha que o diabo, ele não é astuto, não, né? Você acha que o diabo briga o diabo briga de ser diabo? O diabo é astuto, irmão, e a gente precisa vigiar. A gente não tem que deixar essa soberba, esse orgulho, a desobediência é um pecado, entra dentro de mim e de você, porque isso afasta de Deus. Não afasta, não afasta. E o que foi que te fez, Sansão, perder a presença? A desobediência. Sansão tinha presença. A palavra do Senhor diz que quando Sansão ia guerrear, diz que a presença do Senhor se apoderava de Sansão. Sansão se enchia da presença do Espírito de Deus. Mas a partir do momento em que ele começou a ouvir a voz do inimigo, a partir do momento que Sansão preferiu ouvir a voz do outro, de segundo, de terceiro, Sansão começou a ouvir a voz do mundo. Sansão começou a escolher o que o mundo estava dizendo e começou a questionar as vontades de Deus. E tem pessoas assim dentro da igreja, começa a ouvir a voz de um, de outro lá fora, começa a ouvir a voz de ímpio. O ímpio diz para ele beber, ele bebe. O ímpio diz para ele se prostituir, ele se prostitui. O ímpio diz para ele roubar, ele rouba. Agora quando está dentro da igreja, que o pastor, o irmão, chama o conselho, que não é desse jeito, que não deve andar desse jeito, aí começa a vir para cá, para cima, começa a dizer que vai fazer isso acontecer, começa a se encher de orgulho. E aí o que acontece? A pessoa fica em paz. Como é que vai viver em paz sem o Espírito Santo? E se você for deixado em paz pelo Espírito Santo? E se você, com essa soberba, com esse orgulho, com essa coisa que você tem, se você for deixado em paz, você quer ser deixado em paz pelo Espírito Santo? Quem aqui quer viver em paz sem o Espírito Santo? Porque eu entendo que sem o Espírito Santo ninguém vive em paz. Sem o Espírito Santo ninguém vive. Porque você acha que tem muitos internados doidos, pessoas zonzas da cabeça, pessoas que nem remédio conseguem controlar. Por quê? Porque eu lembrei assim, como a pastora disse uma vez que ela estava na rua com a avó e ela chamou a pessoa de coitadinha. E a avó dela disse: ela não chame minha filha de ninguém de coitadinho, porque você não sabe o que ele fez lá na frente. Então essas pessoas que estão lá, aí a gente olha assim: meu Deus, que situação, se eu vi essa mulher nessa situação aí, mas será que é que a gente sabe? Será que é que ele fez para estar lá naquele lugar? Será que ele não zombou de Deus? Será que ele não desobedeceu? Será que não era um cristão que vivia dentro da igreja desobedecendo ao Senhor? Será que não era uma pessoa que vivia fazendo as vontades deles? Será que não era uma pessoa que Deus chamava todo dia a correção e essa pessoa não quis ouvir? Porque a gente chama: meu Deus, é coitadinho, coitadinho. Por quê? Porque a gente não sabe o que essa pessoa fez. A gente não sabe o que essa pessoa fez lá na frente. Então a gente deve a cada dia estar se analisando. Porque ninguém vive em paz sem o Espírito Santo. Ninguém vive em paz sem a presença do Senhor. Ninguém vive em paz. Porque a pessoa sem o Espírito Santo, ela fica doida. A pessoa sem o Espírito Santo, ela fica com medo, ela fica angustiada, assombrada. Ela pensa em se matar, ela pensa em roubar, ela pensa em se prostituir. Ela acha que Deus não ama mais. Uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa morta, é uma pessoa sem ninguém. Ela acha que o tempo todo alguém quer matar ela, que alguém quer matar ele. Ela acha que o tempo todo tem alguém atrás dele. Ela acha que o tempo todo alguém quer matar, quer fazer isso. O Espírito Santo, quando ele se afasta, o que é que entra? A depressão, a medo, a angústia, a tribulação. Muitas coisas acontecem. Desse jeito. E nós devemos, como os cristãos, devemos vigiar cada dia. Devemos ter culto de oração todos os
oração, porque no culto de oração o Senhor trabalhava. Eu vi o Senhor, ouvi e vejo o Senhor trabalhar muito, e o Senhor trabalhou muito na minha vida através de culto de oração. Através de culto de oração, o Senhor me livrou de muitos laços, de muitas obras de macumba, porque não foi pouca, que quando eu vim para o Evangelho, não foi pouca macumba que fizeram contra a minha vida, era uma atrás da outra, uma atrás da outra. Eu vinha para o culto de oração um dia, Deus revelava a pastora e quebrava. Quando era no outro dia, era mais uma obra de macumba. Quando eu estava para me casar, a pior de todas foi a que fizeram e abriram a sepultura para me matar e eu morrer antes do casamento, e Deus me deu livramento aqui no culto de oração. Aí tem pessoas que ficam questionando a pastora, todo dia essa pastora bota culto de oração, todo dia essa pastora, esses irmãos ficam me ligando para ir para o culto de oração. Aí você, seu relaxado, fica em casa, essa obra de macumba pega em você, você morre lá de peixe pro alto, de boca aberta, de zóio aberto, vai morrer sem o Espírito Santo e morre e vai pro inferno. Você está pensando que Deus não opera, não, né? Você está pensando que Deus não faz, não? Deus opera, Deus sai na vida daqueles que buscam Ele, daqueles que têm compromisso com Ele, porque Deus ele não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com aquele que não vem para o culto. Deus não tem compromisso com aqueles que não honram Ele. Deus não tem compromisso com aqueles que não querem nada com a obra do Senhor. Deus ele não tem compromisso com essas pessoas, porque sem o Espírito Santo, a pessoa sem o Espírito Santo ela pode ter carro, ela pode ter o que quiser neste mundo, mas se ela não tiver o Espírito Santo, ela não vive em paz. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela pode ter o carro do ano, ela não vive sem a presença do Espírito Santo, ela não vive, ele não vive em paz, irmãos. Ela pode correr para o mundo inteiro, ela pode correr para o CAPES, ele pode correr para o CAPES, ela pode ir para o psiquiatra que for, ela sem o Espírito Santo, ela não vive em paz. E Sansão por tanto brincar, Sansão tinha força, Sansão tinha a presença do Senhor, irmão. O Espírito Santo de Deus habitava sobre Sansão. Sansão tinha tudo para julgar Israel, tinha a autoridade do Senhor, tinha a força do Senhor, mas decidiu brincar com o pecado, decidiu se encher de orgulho. E quantos aí estão assim, orgulhosos? Eu não perdoo, eu não vou para a igreja, eu não faço isso e aquilo. Quantos ministros do Evangelho por aí brincando com Deus? Quantos ministros do Evangelho, cantores e ministrantes estão por aí sem a presença do Senhor? Porque pecados não confessados, coisas que não confessam ao Senhor, porque da desobediência tem muitos aí em cima do altares, muitos por aí sem a presença do Espírito Santo. Aí a gente fica assim, a gente fica pelos YouTube, né? Como muitos ficam aí procurando pregação de tantas pessoas. Aí eu vou ouvir a pregação de não sei quem. Aquele cara é o tal, aquele cara é não sei o quê. Aquele cara quando prega, meu Deus, o que acontece? E isso aqui, aí quando é um da casa, é por isso que Jesus disse, quando ele entrou na terra dele, não há profeta. É por isso que um profeta não é bem recebido na sua própria terra. isso, muito bem, obrigado, irmão. Que o profeta não é recebido na sua terra, porque você acha assim, que todos aqueles que estão lá no YouTube pregando a palavra, vocês acham que eles têm uma vida correta com Deus? Você acha que todos ali têm a presença de Deus? Você acha que todos ali que pregam lá, que até pregam a palavra de Deus, mas você acha que eles têm uma vida reta com o Senhor? Muitos deles, quando saem em cima do altar, vai para um motel, muitos deles vão se prostituir, muitos deles são casados, mas tem outra mulher culpada, muitos deles, quando saem do púlpito, vão para outros lugares se embriagar, beber, e aí muitos ficam aí prestigiando isso, e aí não vem para o culto. Aí eu estou assistindo pregação em casa, eu vou assistir a pregação de não sei quem, do pastor lá, do pregador não sei quem lá. Você tem que cultuar, a Bíblia diz que a gente tem que cultuar, a Bíblia diz que a gente tem que estar na igreja, a Bíblia diz que a gente tem que buscar o Senhor, a gente não tem que ficar procurando por aí o que é que a gente vai assistir. Vamos ver os irmãos pregar, vamos ver a irmã da hora pregar, vamos ver a pastora pregar, vamos ver não sei quem pregar, vamos lá ver isso. Não fala. Não vai, mas vai para lá pro YouTube assistir o que não deve, vai para lá pro Kawaii assistir o que não deve, vai para tantos lugares assistir o que não deve. E como é que o Espírito de Deus vai habitar em casa suja? Como é que o Espírito de Deus vai habitar em lugares podres, lugares que não tem a presença deles, lugar que o Espírito Santo não acha onde habitar, um lugar que não tem oração, um lugar que não tem plenura da palavra, não tem consagração.
você. O Espírito Santo não vai te acompanhar nas suas coisas, nas suas coisinhas que você quer fazer. Eu gosto de passar dia e noite na frente de uma televisão. O Espírito Santo, eu acredito não, eu tenho certeza que o Espírito Santo não fica sentado assistindo o dia todo televisão. O Espírito Santo, ele vai habitar em casas em que busca ele, em que faz a obra dele, em que está o tempo todo buscando a ele. Sansão, ao invés de estar buscando, Sansão, ao invés de estar clamando a Deus, Sansão, ao invés de estar guerreando pelo povo, de estar ajudando o povo, Sansão estava lá deitado, se prostituindo com Dalila, brincando com Dalila, estava lá com a prostituta Dalila, e Deus só olhando para Sansão, e Deus só olhando lá, e Deus disse: olha, Sansão, até aqui, viu, já acabou, já deu, eu não habito, o meu espírito não habita em casa podre, em casa suja. E Sansão, ele perdeu a presença do Senhor. Sansão, quando ele foi se deparar, ele já estava sem a presença do Senhor, igreja. E vai dizer então que nos últimos momentos da vida de Sansão, quando ele é levado para o templo lá do Deus Dagon, quando ele lá, que o povo está lá se alegrando, e o povo está lá, vai pegar Sansão para começar a brincar, zombar de Sansão, vai dizer então que neste momento Sansão pede a um daqueles servos e diz assim: olha, me corte uma das colunas do templo. E vai dizer que esses homens colocam Sansão lá, e nos últimos momentos vai dizer que Sansão, ele clama a Deus, que Deus cessa a presença dele novamente, e vai dizer que Sansão, ele derruba aquele templo, e vai dizer que morre mais de 3 mil vidas entre homens e mulheres. Aí sabe o que eu fico pensando assim? Meu Deus, Sansão só deixou para obedecer a Deus, só deixou para dar valor à presença do Senhor quando já estava cego, quando já estava humilhado, quando já estava para morrer. E quantos estão aí, né, assim? Quando eu estiver perto para morrer, eu me arrependo. Quando eu estiver perto para morrer, eu vou para a igreja. Quando acontecer algo pior, eu vou para a igreja. Não vá achando que a sorte de Chico é de Francisco, a sorte de João não é de Pedro. Não é porque Deus nos últimos momentos desceu a presença na vida de Sansão que vai ser comigo e com você assim não, viu? A sorte de Chico não é de Francisco. Não é porque Deus teve a misericórdia de Sansão que vai ter a mesma comigo e com você. É necessário a gente se colocar na posição, buscar, porque não tem essa de crente dizer: eu vou para a igreja, e isso e aquilo, mas nos últimos momentos eu me arrependo, eu vou para a igreja, eu faço isso e aquilo. Ei, e se você morrer de uma hora para outra, para onde vai sua alma? E se você morrer nessa prática do pecado, nessa desobediência, para onde vai a sua alma? E se você morrer sem a presença de Deus, você não gosta de ficar em paz? Eu fico em paz. Quando eu estou em casa, na minha televisão, no meu celular, eu me sinto tão em paz, eu fico tão sossegado. Eu gosto de desligar o Wi-Fi, a internet, para os irmãos da igreja não estar me ligando. Eu gosto de fazer isso. Eu me sinto em paz quando eu estou na rua, e quando eu estou no pediação, eu não me sinto em paz não. Ei, eu sinto te dizer que aí não habita mais a presença do Espírito Santo, aí já habita mais a presença do diabo, porque a presença do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, quando está em casa se sente fadigado, quando está em casa que não tem culto de oração, aí se sente fadigado. Mas aqueles que ficam fadigados por estar aqui, aí não é Espírito Santo, aí é o capetão. Então a gente a cada dia vamos valorizar a presença do Senhor, vamos buscar a presença do Senhor, para que Deus ele não decida tirar a presença dele, para que Deus não queira te deixar em paz. Porque eu não quero ficar em paz sem a presença de Jesus. Eu não quero ficar em paz sem o Espírito de Deus. E nós vamos ver também que Saul também era outro que desobediente, que era para ter feito o que Deus mandou, e através do profeta, Deus disse a Samuel: olha, Samuel, vai avisar Saul para ir lá e derrotar aquele povo lá, e diga a ele para derrotar tudo, seja ele bicho, que seja lá quem for, derrotar tudo, matar tudo. Aí o que é que Saul faz? Saul não obedece. Saul volta, e quando chega lá, Saul trouxe ovelha, Saul trouxe o rei, Saul trouxe não sei o que, muitas coisas que não eram para trazer nada. Aí Deus começa a dizer a Samuel: Samuel, até quando você vai ter dor de Saul? Mas eu já me arrependi de ter ungido a Saul. Samuel, quando é que você vai ter pena? E Samuel chega lá e vê com os olhos dele o que Saul fez. O que Saul fez, e Deus retira a presença de Saul. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se retira de Saul, e o que é que entra?
aconteceu com Saul não foi a mesma coisa de Sansão. Sansão ainda teve a oportunidade de receber novamente. Já Saul não obedeceu e ainda foi para o inferno. Saul não quis obedecer a voz do Senhor. Saul não quis obedecer a voz de Deus. Saul preferiu desobedecer o profeta. Aí você está vendo quando Deus usa alguém? Deus usou Samuel para ir lá falar com Saul. Aí você diz que Deus não usa. Deus não pode usar não. Deus não fala não. Deus opera e fala sim. Deus usa aqueles que estão na casa. Deus usa porque Deus usou a Samuel. E Samuel que deu recado a Saul. Então Deus usa a pastora, Deus usa quem Ele quer. Deus Ele pode usar. Aí tem pessoas que falam assim, está na carne, eu não posso não, que não sei o quê. Ai, que não me deixa em paz. Essa pastora não me deixa em paz. Todo dia fica me consertando. Todo dia esse irmão, essa irmã fica me chamando a atenção. Eu quero viver em paz. Me deixa em paz, irmão. Me deixa em paz, irmã. Eu não quero saber de nada. Eu não quero saber disso. Não me diga isso que eu não quero saber. Eu já sei. Como a gente foi evangelizar em uma tola, eu digo que é tola. Ela foi evangelizar. E sabe o que ela disse? Eu não quero saber dessa palavra, porque tudo que está aí, eu já fui crente, eu já sei de tudo. Eu sei até que você vai me falar. Eu já sei, eu não quero saber. Uma pessoa dessa é tola, porque se ela conhecesse mesmo, se ela fosse cristã mesmo, se um dia ela pisou no Santo do Santo, ela ia ter o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. A gente não precisaria ir até ela, ia vir até nós ouvir a palavra do Senhor. E ela olhou para nós e deu as costas, dizendo que ela não precisava ouvir isso. Dizendo que o que é que a gente ia falar, ela já sabia que ela já foi crente. E não tem gente que é assim não dentro das igrejas. Eu já sei o que vai acontecer no culto. É tudo lá, tudo a mesma coisa. Eu já sei para que eu vou para a igreja. Todo dia isso, todo dia aquilo. Todo dia isso eu quero viver em paz. É mesmo, você quer viver em paz. Você acha que sua vida como cristão está sendo chata, né? Agora já pensou sua vida sem a presença de Deus? Você já pensou sua vida sem a presença de Deus? Como é que você seria um louco desvarrido por aí na cidade de Valença? Um louco por aí sem a presença de Jesus, sem a presença do Espírito Santo. Saul viveu assim. Saul viveu sem a presença de Deus. Saul por desobediência. Nós temos aqui que a falta de desobediência, irmão, é uma coisa terrível. A falta de desobediência, de obedecer a voz do Senhor, pode nos tirar a presença dele. Quantas vezes a gente não obedece? Quantas vezes Deus fala comigo e com você, a gente não obedece? Quantas vezes Deus diz assim, olha meu filho, não é nesse caminho, aí você não ouve, você vai por aquele caminho. Já desobedeceu. Olha minha filha, eu quero que você faça isso. Aí eu não vou ouvir, eu vou fazer do meu jeito. Olha minha filha, eu quero que você faça assim, assim, assim. Eu não vou ouvir, eu quero fazer desse jeito. Olha minha filha, eu quero que você vá até lá, pregue para aquela pessoa. Eu não vou pregar porque aquela pessoa, eu não gosto daquele fulano, daquela ciclana. Eu não vou pregar. A falta de desobediência, irmão, pode nos tirar a presença do Espírito Santo. Pode trazer consequências terríveis, assim como trouxe consequência na vida de Sansão. Sansão teve graves consequências na vida dele. Consequências essas que levou ele à morte. Quem que aqui quer morrer sem a presença de Deus? Ninguém. Nenhum de nós quer morrer sem a presença de Deus. Porque aqueles que morrem sem o Senhor, aqueles que morrem sem a presença de Deus, esses são levados lá para o inferno. E nós não queremos ir para o inferno. Então que a cada dia que a gente não venha ser, por última hora eu vou pedir perdão. Como a pastora disse aqui nos últimos 5 minutos, Deus ele fecha a boca e a pessoa não pode mais confessar o nome dele. Isso aconteceu, é verídico. Meu avô, ele teve muito tempo para confessar o Senhor. Ele teve a oportunidade de buscar o Senhor. Eu acredito que muitas pessoas foram até ele e pregou a palavra do Senhor. Porque eu creio que ninguém desce a sepultura sem antes ouvir a palavra do Senhor. E uma certa vez, o aniversário dele era um dia e no outro. E aí uma das minhas primas, que é cristã, ela disse, olha, no aniversário dele, nós vamos perguntar a ele, ele vai fazer a confissão de fé dele, para ele aceitar a Jesus. Mas sabe o que Deus fez? Um dia antes, Deus levou e matou. E ele foi para o inferno, porque ele teve a vida toda para confessar o Senhor, a vida toda para servir ao Senhor. E por que de última hora vai confessar o Senhor? O Senhor ele não é resto. O Senhor não aceita resto. O Senhor não quer aquilo que vem de último por acaso, o que sobrou, porque ele teve a vida toda, desde a infância. Eu acredito que pessoas pregou para ele. E por que na última hora ele vai confessar o Senhor? Deus não permitiu ele confessar. Deus não deixou que ele confessasse o nome dele.
aí, muitos estão aí parecendo zumbi, vivendo sem a presença do Senhor, em prostituição, em droga, pessoas cheias de doenças, pessoas com doenças contagiosas, perigosas e sem a presença do Senhor. E nós somos privilegiados porque nós temos saúde, nós estamos aqui cultuando o Senhor, temos olhos, temos boca, temos pés, temos aqui para glorificar o Senhor. Então aproveite enquanto o Senhor nos dá vida todos os dias, amém? E eu convido a igreja a se colocar